Olá, muito boa tarde. Você está vendo imagens ao vivo, transmitidas diretamente da Praça Rui Barbosa, no Centro Comercial de São José do Rio Preto, de onde, mais uma vez, o programa Opinião Cidade está sendo transmitido ao vivo no estúdio móvel aqui da TV Rio Preto, transmitido pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e também do mundo, por que não? Nós estamos fazendo essas transmissões ao vivo, direto da Praça Rui Barbosa, no centrinho de São José do Rio Preto, com apoio da EMURB, do Sim Comércio, da CIRP, do Best Lock e do José Abílio Tendas. O objetivo é marcarmos o início do horário de funcionamento especial do comércio de São José do Rio Preto neste período de Natal. E é para falar sobre o comércio, sobre essas atividades importantes para a economia de São José do Rio Preto, que nós estamos posicionados aqui, praticamente econômica de São José do Rio Preto. A Praça Rui Barbosa foi em torno de onde nasceu a pujança do comércio de São José do Rio Preto ao longo desses anos. E para falar um pouco sobre isso, sobre outras atividades, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio o Ricardo Eladio Arroio, presidente do Sim Comércio, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto. Ricardo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Nós estamos vivendo certamente um momento dos mais importantes para a evolução do comércio. A gente sempre tem uma expectativa muito grande em relação a um bom desempenho do comércio rio-pretense nesta época do ano. O bom volume de vendas, um ticket crescendo em relação aos anteriores. Eu sei que há uma série de dificuldades em função da conjuntura econômica do Brasil hoje, mas de maneira geral, parece que o comércio de Rio Preto começa a se aprontar para ter um bom Natal também, né? Muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu que agradeço o seu convite. Gostaria de cumprimentar tanto a você como a sua equipe, como também todos os telespectadores. E São José do Rio Preto, como toda vez a gente vem falando, é uma cidade que ela vem trazendo uma evolução, tanto no quadro dos parceiros que vêm se aprimorando para poder atender a clientela, como também os lojistas que estão fazendo aquisições para poder ter preços e qualidade para servir a todas as pessoas que vêm a São José do Rio Preto fazer suas compras e a população de São José do Rio Preto também. Ricardo, a gente sempre se lembra dessa praça aqui em torno dela, um comércio muito forte, muito atuante, né? Um aspecto de convivência das pessoas em São José do Rio Preto. Afinal de contas, aqui na Bernardino de Campos era o velho footing da cidade. Eu acho que nem é do seu tempo não, mas várias gerações. Hoje o comércio de Rio Preto é muito mais pujante do que simplesmente esses quadriláteros do centro da cidade. É claro que o comércio do centro continua sendo pujante como sempre foi, mas hoje está espalhado praticamente por toda a cidade. Houve um crescimento muito grande dos shopping centers na cidade toda. Com isso, Rio Preto, mas de toda a região, e é muito importante reafirmarmos isso, né, Ricardo? A participação do consumidor da região para Então, esse comércio rio-pretense hoje tem condições de oferecer tudo que o consumidor pode procurar. É isso mesmo, não é isso? É isso mesmo. São José do Rio Preto hoje nós temos, além da área central, que foi o começo da cidade, que foi trazendo o comércio. Começamos aqui com as pequenas mercearias que foram se desenvolvendo. Começaram-se as lojas que vinham trazer os tecidos, e Rio Preto sempre foi uma cidade que foi forte e pujante no comércio. Hoje, além do centro da cidade, nós temos aqui várias outras regiões, vou citar só uma delas, que seria a região norte, que hoje tem 3.717 lojas do comércio varejista. Sem falar em uma população de mais ou menos 150, 200 mil habitantes só naquela região da cidade, né? Sim, é praticamente uma cidade dentro da própria cidade, né? Então nós sabemos que isso aí é o que traz para Rio Preto as pessoas que vêm fazer suas compras, porque sabem que aqui elas vão encontrar de todos os tipos de mercadorias com preços e qualidades excelentes. Bem, ontem foi feriado municipal em São José do Rio Preto. Felizmente, parece que as lojas conseguiram, através de uma série de ações dos sindicatos, etc., das próprias, de funcionar. Funcionaram no dia de ontem, né? Porque senão seria um grande prejuízo não trabalhar no dia de inauguração do funcionamento noturno do comércio de São José do Rio Preto. Seria um prejuízo muito grande. Ainda bem que as pessoas
conseguiram fazer com que o comércio funcionasse, trabalhasse, assim como aconteceu algum tempo atrás com o Dia da Consciência Negra, que também é um feriado que atrapalha bastante e que levou o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincomércio, entre outras instituições, a lutarem judicialmente, inclusive, pelo direito de trabalharem. É isso, né, Ricardo? Veja bem, nós sabemos que hoje o país está passando por algumas dificuldades e nós temos que defender de toda forma o comércio aberto, para com que simplesmente nós possamos vender, pagar nossas contas, podermos dar conta de pagar os nossos funcionários. Então, quer dizer, do dia 20 nós já comentamos, e agora dia 8 já é uma tradição em São José do Rio Preto o acordo entre os sindicatos para com que possa ser feita a abertura mesmo no feriado religioso, para com que possamos fazer, pagar os nossos compromissos e atender realmente a população, tanto de Rio Preto, que nesses dias não estão trabalhando para abrir as lojas, como a população das outras cidades que vêm para cá também. Nesse dia trabalhado, tem uma compensação depois? Isso já está estabelecido, Ricardo? Já estava estabelecido. Nós temos aqui um acerto entre os dois sindicatos, que irão ser, nós vamos pagar a hora do feriado e teremos uma compensação no dia 13, na terça-feira de carnaval, um período da segunda-feira na parte da manhã, um período dos horários compensados, e o que for excedido, que é o feriado, ele será pago. Muita gente defende assim, não, mas podia fazer uma compensação depois, logo no comecinho de janeiro, mas na verdade o começo de janeiro também é um bom período de vendas, né? E também um período de prestação de serviços ao consumidor, normalmente é um período de trocas, etc. As pessoas procuram as lojas, por isso que não foi feito também nessa época do ano, é isso, Ricardo? O dia 2 e o dia 26, eles caem nos sábados, então não teremos como fazer essa compensação nessa data, teremos que simplesmente ser feita como sempre foi, né, na época do carnaval. O carnaval, sim, é um bom período para esticar essa folga para o pessoal aí, né? E também, aliás, preciso registrar isso, né? O empregado no comércio também tem muito interesse em trabalhar nessa época de forte volume de vendas, porque ele também normalmente é remunerado normalmente por comissão também, né? Além da comissão de interesse além do parceiro comissionista, nós temos o valor que é pago para os feriados. E esse valor representa quase hoje 10% do salário em um dia. Então, quer dizer, todo mundo tem interesse realmente em vir trabalhar, em dar o seu melhor para poder fazer as suas vendas. Ricardo, qual a expectativa do Sincomércio, do Sindicato do Comércio Varejista, para esse movimento agora do Natal? Eu queria que você fizesse uma avaliação do que aconteceu algumas semanas atrás, no tal do Black Friday, que foi uma espécie de um aquecimento também já para o Natal. O que vai acontecer por esses dias agora? O comércio já funcionando à noite, funcionando nos fins de semana, até à tarde também, em horários estendidos. Qual é a expectativa das instituições, das entidades em relação a isso? Vamos conseguir vender bem esse ano? Olha, a nossa expectativa é que realmente nós tenhamos uma excelente venda. Nós temos aí uma pesquisa realizada já, que simplesmente nós devemos ter um acréscimo nas vendas em relação às vendas do ano passado. Já tem uma ideia de mais ou menos quanto esse acréscimo? Estamos em torno de 5%, 10%, alguma coisa nesse volume, nessa ordem? Veja bem, nós estamos terminando de fazer o fechamento, então não gostaria de adiantar para não dar números que não sejam corretos. Tá certo. Depois você volta a falar sobre isso aqui futuramente, sobre esses números todos, Ricardo. E a questão do ticket médio, o volume de gastos de cada consumidor em relação ao Natal. Eu sei que hoje em dia as pesquisas são muito abrangentes, vão fundo também nesta área, né? Vocês estão acompanhando também essa tendência do consumidor neste ano agora? Olha, nós temos mais ou menos a intenção entre R$150 e R$180 o ticket de vendas. Certo. Todo ano tem algum tipo de presente, alguma modalidade de presente que se destaca, né? Ou um eletrodoméstico, etc. Você tem algum palpite agora, ou esse ano, por causa dessa redução do ticket, aí a gente vai ter uma diversidade muito grande também de compras nesse período? Vai acontecer muito troca de presente, e isso aí faz com que simplesmente as pessoas tenham uma diversidade muito grande para poder atender as festas de final de ano. Então, nós não podemos dar hoje um parâmetro de algum
alguma venda mais apropriada. Nós já sabemos que vai ser bem diversificado este ano. Ricardo, eu mencionei agora há pouco o Black Friday, né, que aconteceu agora. Normalmente, nessa época do Natal, não se ofereciam descontos de vendas, né? Agora, por causa do Black Friday, que é na verdade uma novidade americana, que foi ganhando espaço no Brasil, etc., e acaba funcionando como um test drive aí do Natal. Como é que o comércio, de um modo geral, se comportou em relação ao Black Friday? Olha, o Black Friday ele é muito usado através da internet, as compras de internet. Esse aí tem proporcionado, inclusive, um aumento de vendas. Mas Rio Preto tiveram várias lojas e vários shoppings que acabaram também fazendo as suas promoções. Houve um aumento, sim, de vendas no Black Friday, por isso que estamos animados com o aumento de vendas para o Natal. Nós já tivemos o dia 30, que foi o recebimento da segunda parcela do 13º, que já veio trazer... A primeira parcela, né? A primeira parcela, justamente, do 13º, que veio trazer já um aquecimento de vendas. A segunda parcela deve ser paga mais ou menos em torno do dia 20 de dezembro, talvez até um pouco antes, no caso de algumas empresas, né? Isso deve injetar um novo ânimo também nessa economia, né? Porque a primeira parcela, uma boa parte, foi destinada também à quitação de dívidas, aos acertos, para poder simplesmente deixar o nome 100% novamente. E a segunda parcela é simplesmente onde a pessoa vem a utilizar para fazer suas compras, tanto para a ceia como para presentear os seus parentes ou os companheiros de trabalho. Então nós acreditamos que vamos ter, a partir do dia 20, uma grande surpresa com um aumento considerável de vendas. Ricardo, em relação à decoração das ruas, ambientação das ruas, etc., houve uma participação da Prefeitura Municipal relativamente pequena, né? Em alguns pontos da cidade, sobretudo se invocou a questão de economia de recursos para isso, nesse momento de crise, etc. O comércio, de um modo geral, as instituições, o sindicato, também não conseguiu fazer grande esforço em relação a isso, a decoração de rua, né? Fala um pouco sobre isso. Olha, nós temos aqui realmente bem acanhado. Se nós formos comparar hoje, tanto, vamos citar aqui duas cidades, Gramado e Santa Fé do Sul, você vê que simplesmente a população se uniu junto à prefeitura e estão simplesmente dedicando realmente às festas e à decoração em primeiro lugar. Rio Preto, nós estamos vendo aí, colocando alguma coisa hoje com as lâmpadas, alguns enfeites, nas entradas de cidade, as árvores, mas realmente ficou bem acanhado. Isso é a falta de recurso de todos os lados. Esse ano se prometia, inclusive, né, há um ano atrás, se falava que a decoração de Natal desse ano poderia ser grandiosa, etc., mas infelizmente não foi possível. Eu acho que teve muito a ver, claro, com o agravamento da crise econômica, das dificuldades conjunturais por que passa toda a economia brasileira, né? Isso, de certa forma, afetou um pouquinho essa vontade do Papai Noel de enfeitar as ruas da cidade, né, Ricardo? Isso realmente afetou muito, porque todos nós sabemos que a preocupação de cumprir os deveres da prefeitura, eles também têm os seus compromissos, e eles tiveram que fazer a redução desses investimentos para ficar dentro das normas dos gastos públicos. E simplesmente as associações, os sindicatos, não têm verba para poder assumir um compromisso dessa forma. Ricardo, 2015 foi um período particularmente conturbado de relações, por exemplo, entre o Sincomércio e a Prefeitura Municipal de Rio Preto, se não por nenhum motivo especial, pela questão do IPTU. Vocês chegaram, inclusive, a acionar judicialmente a Prefeitura para impedir os reajustes de IPTU conforme eles pretendiam, etc. E agora, para 2016, qual é o panorama em relação a isso? Você está acompanhando isso, tem conversado, tem interlocutores com o governo municipal para discutir esse assunto ou ainda não? Não, ainda não. Ainda estamos aguardando para ver qual é a solução que eles vão dar para a gente poder ver a legalidade, e simplesmente nós estamos aqui para defender a população e os comerciantes de São José do Rio Preto. De alguma forma, a política tributária municipal, por exemplo, acabou reduzindo os impostos, oferecendo anistias parciais para quem pagasse alguns impostos atrasados, etc., reduzindo um pouco de juros, um pouco de multas, etc.
O comércio, de modo geral, se beneficiou disso? Foi atraído por essa oferta feita pela Prefeitura? Você chegou a acompanhar isso, Ricardo? Não, realmente isso aí é uma coisa que é particularidade e a gente já procura não entrar em detalhes, porque cada comerciante tem a sua opinião, tem a sua forma de trabalhar, então, quer dizer, é uma parte que a gente realmente não pode e nem queremos ficar nos adentrando às suas Tá certo. necessidades. Ricardo, eu queria deixar você à vontade para reafirmar o convite para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos vendo em casa, para comparecer, para prestigiar o comércio de São José do Rio Preto, agora neste período de Natal, comparecendo às lojas. As lojas funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 até as 22 horas, aos sábados até as 18 horas, aos domingos até 15 horas. Não, até as 16. Até 16 horas, desculpe, até 16 horas. Quer dizer, vai ter oportunidade para a pessoa fazer essas compras de Natal, né? Sim, nós estamos aqui de braços abertos para receber toda a população de Rio Preto e região, certo? Tentando trazer os benefícios para que simplesmente a pessoa que vem a Rio Preto ou os próprios compradores de Rio Preto se sintam bem, tenham simplesmente uma variedade muito grande e uns preços que nós sabemos que Rio Preto é uma região onde simplesmente nós defendemos que estamos proporcionando realmente excelentes preços. Ricardo, a gente sabe também que com toda a dificuldade econômica que o país passou, etc., o comércio de São José do Rio Preto nesse ano teve algum crescimento bastante significativo, né? Redes importantes de varejistas de supermercados se instalaram na cidade, houve várias instalações de ampliações de lojas, etc. Foi muito positivo isso para o comércio rio-pretense, né? Se firmou como uma grande liderança comercial para toda a região também, né, Ricardo? Olha, São José do Rio Preto, nós nunca deixamos de acreditar, sempre que acreditamos, sabendo que nós temos condições de oferecer oportunidades para esses grandes varejistas e para o pequeno varejista também, abrir e simplesmente prosperar na nossa cidade. Porque sabemos que simplesmente todo mundo que ele é bem-vindo, certo? Porque a população necessita de um bom atendimento. E é isso que nós procuramos fazer, tanto o sindicato como os comerciantes procuram se dedicar, certo, a todos os compradores. O que você acha, na sua opinião, precisaria ser feito para o desenvolvimento do comércio de Rio Preto? Fala-se muito, por exemplo, em revitalização da área central da cidade, criação de novos espaços em outras regiões urbanas de Rio Preto. Na sua opinião, o que nesse momento o comércio mais está precisando agora, Ricardo? Veja bem, como eu já disse no começo, a área central foi onde tudo começou. E simplesmente nós estamos realmente necessitando que simplesmente seja feita uma grande remodelação na área central, para poder simplesmente trazer novamente os compradores, que às vezes acabam vindo, mas indo para os shoppings, deixando de vir ao centro da cidade, porque não estamos oferecendo a qualidade necessária das calçadas, e simplesmente estamos precisando também que as pessoas daqui de Rio Preto procurem ver os problemas e também colaborar com a gente, pedindo com que a prefeitura venha, faça a sua reforma ou a sua manutenção, para poder deixar a cidade realmente atrativa para o pessoal vir e fazer as suas compras aqui na área central. Tá certo, Ricardo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, desejar sucesso ao comércio de São José do Rio Preto e mais essa empreitada, e mais esses dias decisivos de vendas, que agora, de hoje até o Natal e até passando um pouco de Natal, tem muita gente que deixa para comprar na última hora, tem gente que deixa até de passar um pouquinho para comprar depois. Sempre vai ter boas oportunidades oferecidas pelo comércio de Rio Preto. Obrigado pela presença, volte sempre para a gente conversar sobre essas realizações todas. Obrigado, viu, Ricardo? Eu agradeço a você e a todos os seus telespectadores pela atenção e, mais uma vez, convidamos a todos para vir para o comércio de São José do Rio Preto. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. Rio Preto Shopping. Visite nossa decoração de Natal. Rio Preto já tem o 13º melhor serviço de saneamento do Brasil. Mas o SEMAI trabalha diariamente para você de olho no futuro. Ampliamos a rede interceptora de esgoto para acompanhar o crescimento da cidade. Com esgoto tratado e plantio de árvores nas nascentes, a cidade tem mais saúde e cresce em harmonia com o meio ambiente. O seu bem-estar e o futuro de Rio Preto estão sempre em primeiro lugar. Aqui tem qualidade de vida. Aqui tem SEMAI.
Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O SEMAI trabalha diariamente para você, de olho no futuro. Para atender a cidade de Rio Preto, inclusive os novos loteamentos entregues, perfuramos 27 novos poços e interligamos os sistemas para garantir água a toda a cidade. Nosso objetivo é continuar oferecendo água tratada e saneamento para toda a população. Com planejamento e trabalho sério, estamos ajudando a construir a Rio Preto do futuro. Aqui tem investimentos. Aqui tem SEMAI. Rio Preto inova mais uma vez e de 7 a 11 de dezembro estaremos aqui com um estúdio montado no coração da nossa Rio Preto, no calçadão de nossa cidade. Com o programa Opinião Cidade, das 12 às 13 horas, traremos vários entrevistados. E na sequência, às 14 horas, Estúdio Inter comigo. Traremos de presente para você dicas especiais, entrevistados e muitas novidades. Tudo para você antecipar a sua festa de Natal. Venha fazer parte dessa festa. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e até do mundo também, por que não? Nós estamos transmitindo esta semana, você está vendo imagens aí da Praça Rui Barbosa, no centro de São José do Rio Preto. Essa é a mais central das praças de São José do Rio Preto, em torno da qual se desenvolveu ao longo dos anos um forte comércio rio-pretense. O próprio desenvolvimento socioeconômico de São José do Rio Preto ajuda a se explicar aqui ao redor dessa Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa, que fica entre as ruas Bernardino de Campos e Voluntários de São Paulo, Jorge Tibiriçá e Siqueira Campos, o quadrilátero central de São José do Rio Preto. Aqui ao lado do antigo Cine Rio Preto, da rua Bernardino de Campos, onde antigamente acontecia o famoso footing da Bernardino. No quarteirão de cima funcionava o Cine Ipiranga, já não existe mais, infelizmente, funcionava a Casa Bueno, notáveis e conhecidos bares e lanchonetes daquela época, o Bar do Jeca, o Bar Casa das Vitaminas, o Bar e Charutaria do Pilão, a Padaria A Delícia. Eu estou conversando com meu amigo Adolfo Gonçalves, ele se lembra de todos esses ambientes aqui de São José do Rio Preto ao longo desse tempo. Aqui nesse quarteirão de baixo aqui da Bernardino nós tínhamos a Lojas Peri, era uma loja de equipamentos esportivos e roupas finas também, da família Gigliotti, aqui em São José do Rio Preto. E ontem, conversando com o Adolfo aqui, a gente lembrava do Robertinho, um dos mais notáveis, conhecidos e fantásticos vendedores do comércio rio-pretense ao longo desses anos todos. O Robertinho, infelizmente, não está mais com a gente, não, mas a gente sempre se lembra da operosidade dele, da maneira como ele trabalhava, gostava de trabalhar. Aqui, bom, e aí ao lado tinha o Banco do Brasil, a Casa das Meias não tem mais aqui em frente. Eu começo a olhar para esses cantos aqui, começo a lembrar o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, era bem ali na Jorge Tibiriçá, bem no centro. O restaurante Bambina, na sua formação original, na sua localização original, era bem aqui na Jorge Tibiriçá.
tinha o Banco Comercial do Estado de São Paulo, o Banco do Brasil já fica ali na esquina de... Mas antes do Banco do Brasil ser construído ali, funcionava ali a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Isso há muitos anos atrás. Nem eu me lembro disso, dessa época não. Eu li nos livros e estou aqui comentando isso porque está presente aqui na praça, nessa praça do centro da cidade, evoca boas recordações. Conversando agora há pouco com o Ricardo Eládio Arroio, presidente do Sincomércio, a gente se lembra do doutor Eládio Arroio Martins, o histórico presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto. Ainda está felizmente com a gente. Disse o Ricardo que ele está trabalhando ali no escritório dele, mas o doutor Eládio, já tem algo em torno de 90 e poucos anos de idade, sempre com muita operosidade, sempre participando da vida, do desenvolvimento, das grandes lutas do comércio de São José do Rio Preto, em torno das grandes conquistas. Falando em grandes conquistas, o que acontece esta semana aqui em São José do Rio Preto, esta semana e na próxima, né, até a véspera de Natal, é o horário especial de funcionamento do comércio. De segunda a sexta-feira, o comércio riopretense, nesta semana, na semana que vem e até o Natal, vai estar trabalhando de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 22 horas. No domingo, dia 13 e no domingo, dia 20, das 10 às 16 horas, o horário especial do comércio. Na véspera de Natal e no período após o Natal, no dia 26 do 12, das 9 às 15 horas. 26 do 12, que é um sábado também, então o horário sai especial das 9 às 15 horas. Eu conversei agora há pouco com o Ricardo e perguntava a ele sobre a expectativa do ticket médio dos presentes comprados pelos riopretenses na expectativa desse Natal, quer dizer, o valor do presente que o riopretense vai oferecer. O Ricardo está até um pouco otimista, ele falou em 80 e 100 reais aproximadamente. Tem um levantamento da Associação Comercial que fala em alguma coisa um pouco menor que isso, fala em 75 a 110 reais. Na verdade, as pessoas, em um período de crise, reduziram um pouco as expectativas de investimentos, de compras de presente neste Natal, mas o importante é que a gente já começa a perceber. Hoje é dia 9 de dezembro, nós estamos há 15 dias do Natal, as pessoas já estão começando a se motivar, já estão começando a comparecer às lojas, a gente já começa a notar um movimento diferente em São José do Rio Preto. E você é nosso convidado, é convidado da TV Rio Preto, convidado do comércio da cidade, convidado do Sincomércio, convidado da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, convidado da Prefeitura através da EMURB, para comparecer tanto ao calçadão aqui no centro da cidade, quanto às outras regiões comerciais da região norte da cidade e aos 5 shopping centers que existem espalhados pela cidade. Compareçam, prestigiem o Natal de São José do Rio Preto. Esta semana já começou a funcionar no prédio da Associação Comercial, da ACIRP, que fica aqui na Rua Voluntários de São Paulo, esquina com a Silva Jardim, a decoração de Natal da ACIRP. É uma decoração bastante atraente, muito bonita, que pode ser vista todas as noites, está ligado ali. Além do Natal, é claro, a motivação temática dessa decoração da ACIRP é o circo, a figura circense. Então as pessoas vão poder conferir isso passando em frente à Associação Comercial, geralmente no período da noite, claro, para ver essa decoração ligada, funcionando, acesa, para homenagear o Natal também. Com isso, nós estamos colocando um ponto final nessa edição do Opinião Cidade, aqui pela TV Rio Preto, desejando convidar a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição, a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. O programa de amanhã também será transmitido diretamente deste estúdio móvel da TV Rio Preto, montado aqui na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Eu queria reafirmar os meus agradecimentos aos apoiadores da TV Rio Preto para a realização desta ação, essa transmissão ao vivo, aqui direto da praça. O Sincomércio, a ACIRP, a EMURB, a Bestlock e José Abílio Tendas, que está propiciando a oportunidade dessa estrutura montada pela TV Rio Preto, aqui na Praça Rui Barbosa. Então, combinado, a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, pessoal, um forte abraço a todos, até amanhã.